Pode já, né? Boa tarde, queridos. Vamos juntos louvar, adorar, engrandecer, servir e cultuar ao nosso Deus. Eu convido você aí na sua casa, seja hoje, seja amanhã, seja qualquer outro dia que você esteja acompanhando esse culto, que você feche os teus olhos, vamos orar. Pai, recebe o nosso culto neste dia, Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração a Ti. Que os louvores falem sobre Ti, que a pregação da Tua palavra, Senhor, fale sobre Ti também. É o desejo do nosso coração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor. E no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. A palavra do Senhor, queridos, ela nos diz que o salário do pecado é a morte. E morte significa separação entre nós e entre Deus. Mas a palavra de Deus, ela também nos diz que se nos arrependermos dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ciente disso, é que podemos nos achegarmos até Deus, nos achegarmos até a sua presença e pedir perdão. E dizer: Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa.
E foi pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário que hoje é garantido a cada um de nós o perdão, a graça e a misericórdia. Então, nesse momento, fecha o teu olho, reclina a tua cabeça, fala com Deus. Diz a Ele aquilo que tu tens feito, que vai de encontro à sua palavra, que machucou o seu coração, o coração do teu próximo e o coração do Pai. E pede perdão. Senhor, recebe esses pedidos de perdão, de corações quebrantados e contritos diante da Tua santa presença. Passa sobre cada um de nós o Teu sangue purificador e nos limpa de todo pecado, de toda iniquidade. Mas também, Senhor, enche a nossa vida com o Espírito Santo, para que possamos andar de forma diferente, de forma a sermos cada dia mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo, por mais que seja impossível, mas é lá que queremos chegar. Nos perdoa, nos faz novo, em nome e para a única honra e glória do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Agora, queridos, vá e não pequem mais. E vamos continuar louvando ao nome do Senhor. Para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, um plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E
teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular, voltou a respirar. Quem morto parecia estar, a escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança das, o órfão achou um lar, o que era perdido se encontra em ti. Ergues o nosso olhar, nos fortalecerás, regenerados pela tua cruz. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus, te amamos. Como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos. Como te amamos. É teu, Pai. Toda nossa devoção, toda nossa adoração, toda nossa afeição, Senhor, é tua. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e
Amém. Eu gostaria de convidá-los em suas casas a abrir a palavra de Deus em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 38. Marcos 14, 38. Diz assim a palavra de Deus: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Repetindo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Este é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Amém, irmãos. Eu gostaria, nessa tarde, de falar de um assunto muito pertinente, sobretudo nos dias que nós estamos vivendo, que é o seguinte tema: tratando das áreas vulneráveis. E o que é ser vulnerável? Vulnerável é ter uma área frágil. Uma pessoa vulnerável é uma pessoa frágil em alguma área. É uma pessoa suscetível. Vulnerabilidade é ter fraqueza em alguma coisa. É ter uma área na vida que inspira cuidados, podemos assim dizer. Então, eu acho que todos conhecem um personagem dos quadrinhos, que é o Super-Homem. Ele tem uma vulnerabilidade, a Kryptonita, né? Eu acho que quem conhece sabe o que eu estou falando. E eu observo minhas filhas, por exemplo, nas notas delas, e quando elas tiram a nota baixa numa matéria, eu digo para que elas estudem mais essa matéria. Não é que elas vão deixar de estudar as outras matérias, mas a gente vai dar uma atenção maior, porque aquela matéria inspira mais cuidado. Ela pode perder o ano, perder aquela matéria, se ela não cuidar dessa área, que ela está mais vulnerável. Tem uma delas que tem muito problema com geografia. Então, e o que pode acontecer se a gente não tratar essas áreas? Bom, eu acredito que muitos de nós podemos até nós sentimos, já estamos sentindo as consequências e os resultados quando a gente não trata desses problemas. Por exemplo, se a gente não tratar das áreas vulneráveis, a gente vai começar a sentir marasmo. Eu tenho observado muita gente, e especificamente trabalhando com jovens, muitos jovens. Eu sei que isso é uma coisa geral. Muitos cristãos estão no marasmo, estão esfriando o coração. Muita gente, eu poderia usar até uma palavra mais pesada, estão adoecidos. E estão adoecidos porque não estão tratando dessas áreas que requer, inspira cuidado, um cuidado maior. E o pior é quando chega a flertar com a incredulidade e o ceticismo. E dependendo da pessoa, quando eu falei de adoecimento, eu estava me referindo à questão espiritual. Então, ela começa a ficar mais azeda. E às vezes ela começa já a criticar. E ela começa a ficar insatisfeita. Até mesmo com o que está acontecendo. Que Deus é esse? E etc. E aí começa a achar que Deus é Zeus. E critica todo mundo. E aí, às vezes, por estar já nessa situação, ela acaba segregando, criando confusão. E intoxicando outras pessoas. Isso é resultado, gente, quando a gente não trata das áreas vulneráveis. E uma coisa, gente, que vale a pena salientar, que eu vejo muita gente enaltecendo muito a pandemia e falando que muitos problemas têm acontecido por causa da pandemia. A gente não nega os fatos. Nós estamos, de fato, vivenciando um momento peculiar. Nunca aconteceu um período como esse, de pandemias e de muitas mortes. Mas a pandemia, ela não é responsável por estas áreas da minha vida, por estas vulnerabilidades, por assim dizer. Necessariamente ela não é responsável, porque uma coisa que a gente precisa entender é que
a pandemia, na verdade, ela não pode se tornar o responsável por essas vulnerabilidades. Um problema, uma tribulação, ela revela, na verdade, as vulnerabilidades da vida da gente. Então, muita gente que teve problema no casamento, por exemplo, não pode culpar a pandemia. Muito provavelmente, ela já estava com problema lá atrás e a pandemia, ela só revelou. A tribulação, ela tem também esse papel, essa função de revelar essas áreas na vida da gente. Então, tem muita gente terceirizando e culpando a pandemia, mas essas áreas vulneráveis, se você for sincero e olhar para dentro de si, você sabe que já existiam e você ficou ignorando. Porque no mundo físico, uma coisa que eu acho interessante, quem tem saúde no mundo físico não contagia o outro que, por exemplo, está doente. Mas se você estiver doente, você pode contagiar uma pessoa, contaminar ou contagiar uma pessoa que está com saúde. Agora, no mundo espiritual, a saúde espiritual, ela contagia as pessoas. E isso é bíblico e é muito bonito. Se você, por exemplo, observar, na verdade, gente, não só contagia, mas abençoa e fortalece muitas vezes. Deus pede que a gente faça isso. Quando, por exemplo, José foi levado por Potifar, só um adendo, Potifar era um pagão, gente, ele era um egípcio. E ele leva José, que na ocasião, se a escravidão há 150 anos atrás era ruim, quanto mais um período muito antigo, que era o período do Egito. O Egito é uma das civilizações mais antigas do mundo. Como era, então, imagine a escravidão. E como ele trouxe José para a casa dele, lá em Gênesis, capítulo 39, versículo 2, diz assim: vendo Potifar que o Senhor era com ele, e com tudo que fazia, com tudo que o Senhor fazia, repetindo, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e com tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Então você observa que tudo dava certo quando estava lá José. Eliseu também. Em 2 Reis 4, de 8 a 10, ali tem uma história muito legal sobre Eliseu. E a mulher que morava em Sunem, ela diz assim para o marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Você vê que mesmo ela não conhecendo ele, ela foi impactada pela atmosfera de amor desse homem. Não só de amor, mas existe uma atmosfera que ela percebia Deus na vida dessa pessoa. Então, no mundo espiritual, gente, é bom a gente estar saudável espiritualmente para contagiar as pessoas, para abençoar as pessoas. As pessoas sentem quando a gente está com saúde espiritual, como também elas sentem e percebem quando a gente não está bem. Isso não é muito difícil de entender. Então, gente, eu gostaria de dar alguns exemplos aqui na Bíblia de homens de Deus e pessoas consagradas, eu vou usar esse termo mais vezes, e ver o que aconteceu por eles não tratarem essas áreas vulneráveis. O primeiro que eu coloquei deles é o Noé. Assim, em resumo, Noé, ele salvou a família dele enfim, todo mundo conhece Noé hoje. Quando a gente olha o arco-íris, a gente lembra da aliança que foi feita, né? E contudo, ele pregou 120 anos, ele foi um homem de fé, ele está na galeria dos heróis da fé, mas ele tinha um problema. Quando ele chegou e quando a chuva do dilúvio baixou, lá no capítulo 9, ele tinha um problema. E ele tinha um problema com álcool. A última coisa que Noé deveria plantar era uma vinha. Aí ele pegou e plantou uma vinha, ficou bêbado. Isso deu um problema danado com um dos filhos dele. Então, é importante que a gente cuide das áreas vulneráveis da vida da gente. Inclusive, né, gente, o álcool, ele é uma das drogas mais consumidas inclusive do que as drogas ilícitas, né? Eu trabalhei com dependentes químicos até 2016 e é impressionante o número, não só de alcoólatras, né, mas também o número de
evangélicos, eu não posso julgar o coração deles, porque eu acho que é possível a pessoa cair num vício, enfim, não é esse o assunto, que foram levados até compulsoriamente para as clínicas, para se tratar. Em 2019, gente, a gente teve um aumento, já estava aumentando os casos de pessoas usando álcool de 14,7%. Isso em 2019, antes da pandemia. Em 2020, passou de 14% para 17%. Mas ainda tem gente flertando ainda com isso. A gente percebe, inclusive nas redes sociais, pessoas que parecem não compreender muito o perigo, né, que o álcool pode causar. Eu não quero aqui falar sobre extremos, nada disso. Mas o álcool, para muitas pessoas, as pessoas têm usado como uma fuga da realidade. Né? Muita gente que entra no álcool, entra porque acabou um relacionamento, porque está sem passar num concurso há muito tempo, porque está desempregado, porque aconteceu algum problema. Muita gente usa o álcool para fugir da realidade. Né? E acaba até que tentando cobrir uma outra área vulnerável, outra área frágil. Né? E isso é um problema de muitos alcoólatras. Né? Eles não enfrentam o problema, não tratam aquela área vulnerável e acaba tentando usar essa droga lícita, mas é uma droga, né, por assim dizer. O álcool, gente, traz malefícios para a vida. Né? Por exemplo, muitas pessoas que têm problemas com insônia, dependendo da sua vida, se você tem bebido bastante, o álcool pode atrapalhar, inclusive, o seu sono, fora outros problemas de saúde. Eu não quero fazer um terrorismo, mas que puxei de Noé aqui para que a gente tome cuidado com essa área, tá? Um outro problema, um outro personagem que não cuidou de uma área vulnerável é Moisés. Lá em Números 12, é muito interessante, o texto fala que Moisés era um dos homens mais mansos da terra, em Números 12. No entanto, a caminhada dele com o povo de Israel, no deserto, em muitos momentos parece ter tirado a paciência dele. A gente percebe em várias ocasiões. O próprio Deus mesmo tinha muitas ocasiões, como, por exemplo, quando eles começaram a reclamar, que foi o maior problema da nação de Israel, foi a murmuração, que a murmuração ela denota um coração ingrato. E aí, eles estavam reclamando porque só estava caindo o maná. A gente só tem o maná. Eles não paravam para pensar que o maná caía do céu todos os dias e não dava trabalho para eles. E aí eles reclamaram do maná e Deus falou assim, eu vou dar agora carne para vocês. Agora eu vou dar carne para vocês, e vocês vão comer até se espanturrar. Tem um termo que é usado lá nos originais, que Deus fala assim, querem carne? Tome aí, agora coma até se engasgar, por assim dizer. Né? Deus usa uma linguagem. Então, Moisés caminhava com esse povo, o povo murmurava muito. Numa das ocasiões, eles, lá em Números 20, salvo engano, eles começaram a pedir água. Só que eles não pedem água, assim, educadamente. Moisés, a gente está com sede. Não. Moisés, cadê a água? A gente está... todo mundo está com sede. A gente vai ficar até quando nesse negócio aqui? E etc. E começaram o texto que quando a gente lê o texto corrido, você fica impaciente com a murmuração daqueles caras. E aí Moisés pega e diz assim, o povo está com sede, Senhor. Aí Deus falou assim, ok, Moisés, vai lá e toca na rocha. E Moisés, por causa de tanta perturbação no juízo dele, que era uma área vulnerável dele, ele bate na rocha 2 vezes. E as consequências, gente, disso é que ele não entrou na terra prometida. O homem mais manso da terra foi o homem que perdeu a paciência e, por causa disso, ele não entrou na terra prometida. Vê a importância de cuidar das áreas frágeis que inspiram cuidado na vida da gente. Outro personagem é Jacó. A gente, não vou nem falar muito, mas Jacó, o nome dele significa enganador, traidor, trambiqueiro, tudo sinônimo. Né? Ele enganou a irmã, o pai, o irmão e a mãe, e etc. Você observa que ele não tratou isso. Lá no finzinho, que Deus deu um tratamento nele, em compensação, ele ficou mancando o resto da vida dele. Existem muitos personagens na Bíblia, gente. Os personagens na Bíblia, na verdade,
Nós refletimos muito eles e eles a nós, né? Por isso que eu gosto da Bíblia, que tem os erros das pessoas estão registrados nas Escrituras, né? Muitas pessoas falíveis e limitadas. Agora, um personagem que é impressionante é Sansão. Sansão, quando você começa a perceber a vida de Sansão, no texto, ele tinha um problema, uma área vulnerável nele, que muita gente tem hoje, que é a área com o sexo oposto, com mulher. E me perdoe, gente, assim, usar uma palavra mais dura, e eu sei até um chula, eu peço que vocês me compreendam, mas ele lembrava um tarado. O texto de Josué 16 é impressionante. Sansão, o texto diz assim: Sansão chegou em Gaza, viu uma prostituta e coabitou com ela. Sabe quando você chega, por exemplo, nas lojas americanas e vê aquele chocolatezinho ali, naquele que você gostou, tá barato, pegou e você vai e leva para você. E parece que é um objeto, entendeu? Ele tinha um problema gravíssimo com mulher, era subsequente, era recorrente esse problema, era uma após outra. Ele percebe isso, Dalila vem, faz bolinha dele, ele continua brincando com fogo, caminhando nas bordas, né? E você vê o desastre que foi a vida de Sansão, né? E eu quero dizer uma coisa, gente, muitos dos personagens aqui são pessoas consagradas, vocacionadas por Deus, como o caso de Sansão, desde pequenininho. Ele não era um cara, o Sansão não foi uma pessoa que caminhou no mundo, provou tudo de ruim, e depois ele ficou, eu estou com saudade do mundo. Não, ele não. Ele foi consagrado desde pequenininho. Moisés e outros personagens aqui foram consagrados a Deus, não necessariamente desde pequenininho todos, mas eram homens de Deus. Mas não trataram das áreas vulneráveis, das áreas frágeis, gente. Isso é perigoso, é a iminência de trazer uma destruição para a nossa vida. E eu digo mais, gente, isso pode trazer uma destruição não só na parte de espiritualidade, mas uma família pode ser destruída. A reputação de uma pessoa, de líderes, de um empresário, de uma pessoa no mercado de trabalho, a própria reputação dele pode ser destruída, né? Mesmo fora do ambiente de eclesiástico, uma pessoa que não trata dos seus problemas, das vulnerabilidades dele, ele pode ter problemas gravíssimos, como a gente vê vários personagens na televisão, jogadores de futebol, até presidentes, como aconteceu uma vez lá, um dos presidentes dos Estados Unidos, que a própria sociedade e a mídia, todo mundo sabe que aquela pessoa tem problema naquela área, e muitas vezes não trata, e aí acaba a gente vendo o pior. O mesmo aconteceu nessa área de mulher, com Davi. O texto começa, num período de guerra, onde os reis costumavam ir para a guerra, Davi não foi. E ficou lá, e viu a mulher, quem é aquela mulher? Sei o quê. E ficou dando zoom lá, quem é aquela mulher ali? Traga essa mulher para mim. E a Bíblia diz, parecido com Sansão, trouxe a mulher e ele pegou, coabitou com ela. Né? Teve relações com ela. E fora aí tem os desdobramentos, gente, de tudo que Davi fez, tudo que aconteceu devido a essa área dele. E trouxe problema, gente. Deus falou, a minha espada ficará em tua casa. Olha as consequências. E ele não construiu, inclusive, o templo de Salomão, quem construiu foi Salomão. O filho dele, que em Reis, capítulo 3, foi no mesmo caminho. Capítulo 3, ele pediu, Deus falou assim, pede o que quiseres, eu te darei. Tipo um gênio do Aladim. E aí, Salomão disse assim, eu quero sabedoria para reinar, para governar e etc. E Salomão foi o homem mais sábio da época dele, uniu os reinos e etc. Compôs vários provérbios, inúmeros. Enfim, gente, o povo ia lá para ouvi-lo. E a história de Salomão é muito bonita até certo ponto. Mas ele tinha um problema com o sexo oposto. E, gente, o Salomão, ele chega no absurdo de ter 700 esposas e princesas. E ele teve mais 300 mulheres só para fazer, eu não preciso nem comentar, mas as traduções, eu vou usar as traduções antigas, né? São prostitutas, na verdade. Ele tinha as esposas, era difícil ele visitar
intimamente essas esposas por mês, pelo menos uma, não sei quanto, veja o problema na área desse grande homem que foi Salomão. Escreveu um livro que traz muita perplexidade de profundo que é o livro de Eclesiastes. Tem cantares de Salomão, tem provérbios, muito dos provérbios ali. Mas você observa um problema nessa área sexual gravíssimo, gente. Eu estou falando, gente, aqui esses exemplos de homens de Deus. É triste a gente saber disso, gente. E tudo começa com fagulhas pequenininhas. E muitas vezes são antigas, e muitas vezes a gente já percebeu, e a gente não trata, está levando com a barriga, deixa como é que está para ver como é que fica. Isso vai criando uma bola de neve. Daqui a pouco a pessoa vai se viciando, dependendo do que ele tiver fragilidade, se for uma parte sexual, por exemplo. E, gente, quanto mais a gente vai caindo numa área, mais conhecimento a gente vai trazendo, dando a Satanás. E é por isso que enquanto a gente mais cai, mais vulnerável, mais frágil você fica naquela área. Por isso que o texto fala, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Eu vou entrar já no texto. Outro exemplo é Pedro. Pedro, ele tinha uma fé circunstancial. Então, num culto carismático, ele levantaria a mão, falaria em língua e tudo mais, né? Numa faculdade ou no ambiente de trabalho, ele estaria rindo das pornografias, de toda a avacalhação que ele estaria olhando, talvez, no WhatsApp, uma foto que não deveria, enfim. Ele tinha essa fé circunstancial, né? E ele não tratou isso. A gente percebe no decorrer até o desdobramento desse negócio. Você vê Jesus levando ele para orar e ele continua ainda e acaba dando... Se Jesus não salvasse ele, Satanás tinha dado um trato nele. Porque num dos textos de Lucas 22, que ele já tinha falado besteira, Jesus já tinha predito e já tinha dito, cuidado com essa área. Ele não tratou e foi lá e dormiu, e aquele não era o momento para ele dormir. Satanás apareceu em pessoa e disse, eu vou destruir tua vida. E Jesus falou, não. Orou por Pedro e disse, Pedro, Satanás veio aqui para te peneirar, mas eu orei para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, e aí ele sai falando lá no texto. Gente, e o que falar de Judas, hein? O que Judas deveria ter feito? Judas deveria ter chegado para Jesus e ter dito assim, né? Senhor, sabe a Lava Jato? Eu que criei a Lava Jato. Porque ele tinha um problema seríssimo com o dinheiro. Os textos falam, né, que ele tinha esse problema com o dinheiro. Esse problema levou o Filho de Deus a ser entregue. Esse problema foi o que fez todo o métier, tudo o que aconteceu na parte ali com Jesus de Nazaré. Outros acontecimentos vieram por causa disso, e a própria autodestruição e o suicídio de Judas. Veja, gente, o que aconteceu. Imagina como ficou a mente daquele homem antes de ele ter tirado a vida. E é triste isso. Os grandes generais, os antigos generais de guerra, eles nos ensinam que uma das coisas mais importantes é a gente conhecer o inimigo. Uma das coisas mais importantes para se vencer uma guerra é a gente conhecer o inimigo. E a gente precisa conhecer, gente, essas áreas frágeis, elas são inimigas. Eu quero partir agora já para essa parte de tratar essas áreas vulneráveis. A primeira coisa que a gente precisa fazer, como a gente viu em muitos personagens, homens, como Moisés, a Bíblia fala, por exemplo, em Êxodo 30, versículo 11, ou é 31, versículo 11, um desses dois aí, versículo, diz que Moisés falava com Deus face a face como a um amigo. E ainda assim, gente, ele caiu numa área que estava desprotegida ali. E outros personagens, todos caminharam com Deus, foram grandes homens, e são exemplos ainda. Davi caiu, mas Davi reergueu, e graças a Deus ele é um grande exemplo. Jesus é descendente, né, filho de Davi. A bandeira de Israel tem lá, né, o símbolo de Davi. Enfim, a primeira coisa que a gente precisa fazer, gente, é a gente não ignorar essas áreas na vida da gente. E eu fico impressionado como muitas pessoas fazem isso. Eu fico vendo, por exemplo, pessoas que estão assim há meses sem conseguir dormir direito.
que vão para a cama e ficam assim, ó. Até 3 da manhã, isso, ó. Está vendo que existe um problema, mas ele acha, não, é alguma coisinha, uma besteirinha, e está lá, sem dormir há muito tempo. E não faz muitas vezes, a gente não faz, nós não fazemos muitas vezes, o óbvio. Se uma pessoa está com insônia, ela precisa tratar dessa área nela. Daqui a pouco, ficar sem dormir, gente, ficar sem dormir, é melhor ficar com fome do que ficar sem dormir, sabia disso? E a gente vê o óbvio, vê acontecendo, angústia no coração, aí você vê uma mente acelerada, o Augusto Cury chama de síndrome do pensamento acelerado, o mal do século, mas a pessoa não trata. E ansiedade, gente, ela pode levar a uma depressão, porque vai ter uma hora que a angústia vai ser tão grande dos pensamentos acelerados, o tempo todo, e a pessoa ali, ó, e pensando no futuro, e a mente castigando ele, oprimindo ele, que ele pode até desenvolver uma depressão, porque a angústia é tão grande que ele, meu Deus do céu. Aí ele começa a criar fobias, medo, quando chega a noite, ele, meu Deus, está chegando a noite, mais uma noite, e aí começa, e tem gente que está assim, ó, há meses e meses e não trata. Sintomas físicos aparecem, sintomas psicológicos aparecem, a pessoa está toda derrubada e a gente tem ignorado e tem feito isso também na área espiritual. Está vendo que a situação está difícil, mas em vez de a gente se apegar mais a Deus, a gente começa a justificar agora por que a gente não está indo para a igreja. Não, a gente não está indo porque da pandemia, não, por causa da... A gente sabe dos perigos, eles são reais, o vírus é letal. Mas a gente sabe, gente, que tem todo tipo de ferramenta para a gente ser forte, ser constante no Senhor. E está a oscilação grande. Então, gente, não ignore. Em vários lugares na Bíblia, a Bíblia usa esses termos. Por exemplo, lá em Tiago 1:22, fala assim, tornai-vos praticantes, pois praticantes da palavra de Deus. E não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. São pessoas que estão no auto-engano. Ó. Gálatas 6:7 fala assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba. 1 Coríntios 10:12 diz assim, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então não ache, gente, que não pode acontecer com você. Não ignore, gente, as suas fragilidades. Não ignore os seus pontos fracos. Não ignore as suas vulnerabilidades. Essa é a primeira coisa. A segunda é uma que está no texto. O texto fala vigiai e orai. Né? Porque é importante, gente, a gente não só reconhecer essas áreas, mas a gente tratar essas áreas também. Então, Jesus ele diz assim, para a gente vigiar. Essa palavra, né, ela tem uma ideia de alerta. É uma ideia de uma sentinela, né, que está atento o tempo todo, uma sentinela. É observar atentamente. Será, gente, que temos estado em alertas, atentamente, sabe? Constantemente olhando e observando essas áreas. E a razão, gente, para nós vigiarmos é simples. O texto fala e a nossa vida corrobora com isso. Gente, estejam em alerta, estejam em cuidado. Por quê? Para que vocês não entrem em tentação, porque a carne é fraca. Gálatas 5,17 diz que a carne guerreia contra o espírito. Em outra tradução fala, a carne milita. Gente, a carne é a nossa natureza humana. É dela que vem a concupiscência. O Tim Keller, ele chama de superdesejos. A nossa natureza humana, o velho homem, o velho Marcos, tenta insurgir. Esse cara, ele é tão poderoso que a Bíblia fala que o que tem dentro de mim insurge e vai contra o Criador de todo o universo, gente. Então, não é brincadeira. E a gente não pode levar como se não fosse nada, como se fosse só uma coisinha, basta fazer uma oração por mim, orem por mim, e etc. Não, eu vou num discipuladozinho ali,
e que está resolvido. Não está. 1 Pedro 2,11 diz assim: eu exorto, irmãos, como peregrino que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a vossa alma. Olha o poder da natureza humana. Pedro diz que está acontecendo uma guerra, gente. Nessa guerra não há tréguas. E não tem como, gente, a gente evitar, ela é inevitável. Paulo fala em Efésios 6, versículo 10, né, Efésios capítulo 6, versículo 10, 12, perdão, 12. Acabei de esquecer aqui. Efésios 6, 12. Diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra todos os principados e potestades. A nossa luta não é no presente. Não é a nossa luta não foi. O texto não fala a nossa luta será. A nossa luta não é. Nesse instante existe uma batalha acontecendo. Você não consegue ver. Assim como você não está vendo as ondas sonoras que estão entrando no seu celular, na sua casa. Mas elas existem. Nesse exato momento existe movimentação espiritual ao nosso redor. 1 Pedro 5,8 diz que sede sóbrios. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando alguém a quem devorar. Então, gente, a Bíblia fala de forma clara. 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque a concupiscência da carne, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Por isso que a gente tem que estar em alerta, vigiando o tempo todo, por uma razão simples e óbvia, gente. Porque existe um poder, um inimigo das almas, que é a nossa carne, a nossa natureza. Tem uma música, né, que fala assim, no capítulo 8, nenhuma condenação há, conhece essa música? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Mas o texto continua: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. E a gente tem que prestar atenção no restante do texto e atentar que a letra não termina, a letra da música não termina o restante. Mas nenhuma condenação há, gente, para os que estão em Cristo Jesus, amém. Mas para os que não andam na carne. A gente tem que frisar isso. É como o pastor Igor falou aqui, a graça de Deus, gente, ela é abundante. Deus sempre está de braços abertos. Mas quando ele recebeu aquela mulher lá em João 8, que ele se agachou, escreveu na areia, e as pessoas com pedra nas mãos, ele falou: onde estão os teus acusadores? O texto fala que todo mundo tinha saído, desde a criança até o mais adulto, o mais idoso. E ele fala: eu tampouco te condeno. Ele acolhe essa mulher, defende ela na ocasião e abraça essa mulher. Agora ele diz: não repita esse pecado, não faça de novo, não brinque com a graça de Deus, não seja licencioso com as coisas do Senhor. Bom, gente, vigiem, amém? Vigiem. Mantenha alerta, né? Desperto, né? Porque Jesus usou esse termo quando eles estavam à noite, então estejam despertos, certo? Não se deixem adormecer. E o pecado, o jovem sempre fala: pastor, eu pequei, né? O pecado, ele acontece com os que estão desatentos, para os que deixaram de vigiar, para os que baixaram a guarda. Número 2, a gente tem que tomar cuidado com as distrações, gente. Lá em Lucas 17, diz assim, versículo 21, 22 por ali, Jesus ele está falando sobre o reino de Deus, e ele fala assim: o reino de Deus não vem em visível aparência, nem dirão ele aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. E aí ele sai continuando, e aí depois ele diz assim: acontecerá, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Aí você fica assim: meu Deus, o que aconteceu no tempo de Noé?
Teve muita gente morrendo, estupro acontecendo, né? Os filmes antigos relatam que foi desse jeito. Todo mundo brigando, gangue, pense. Mas a Bíblia não fala isso, Jesus ele não fala isso. Ele diz, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Não tem nada de errado, gente, casar, beber e... Estou falando aqui beber no sentido de beber água, tá? De ir para o shopping, fazer uma compra, se casar. Não tem nada de errado nisso. O que Jesus está ensinando é sobre as distrações. Como as pessoas têm se distraído, gente. Quando a gente se distrai, a gente pode tropeçar. Cuidado com as distrações, gente. 1 Timóteo 2,4 diz assim, que nenhum soldado em serviço se envolve em coisas deste mundo, senão fazer a vontade daquele que o arregimentou. Então, cuidado, gente, para a faculdade não ofuscar a tua mente. Cuidado para que o mercado de trabalho e as vendas que você está fazendo não te distraia do caminho de Deus. Cuidado, gente, com os teus negócios, para ele não te distrair, não te desviar. Cuidado com o dinheiro, porque ele pode te distrair se assenhorar de você. Eu já quero ir finalizando. O último ponto é que como tratar essas áreas, irmãos. Eu não quero delongar, eu quero falar esse último ponto, mas eu considero ele muito importante. É a gente guardando a palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 11, diz assim, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Tem uma tradução que fala, eu escondo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. O texto é bem claro, gente, que quando a gente guarda a palavra, o pecado diminui. As quedas da gente é porque a gente não tem vigiado, não tem estado atento, não tem levado a sério, tem ignorado, mas também tem a ver com o desvio da palavra de Deus, a não obediência. Lembre-se, gente, que Satanás, ele é um erudito da palavra de Deus. Satanás é um erudito da palavra de Deus. Quando ele tenta, em Gênesis, veja como ele é inteligente. Deus falou, você pode comer de todas as árvores daqui, Adão e Eva, de tudo. Só daquela árvore ali, só uma você não pode comer, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente, ela chega assim, é verdade que você não pode comer de nenhuma árvore? Observe que foi 180 graus. O que a serpente queria dizer? Que Deus ele é um legalista cósmico. Ou seja, se pode comer de tudo e só de um não pode comer, então isso não é liberdade. Veja a erudição, e foi entrando na mente, na ocasião ali, de Eva. E derrubou Eva. Ele tenta usar dos mesmos argumentos, usou a palavra de Deus mais uma vez. Em Gênesis ele distorceu, né? Em Mateus 4, ele também usa a palavra de Deus. Se joga aí, porque na tua palavra está dizendo que você dá ordem, os teus anjos vão vir de todo mundo, assim, uma miríade de anjos para te salvar. Ele conhece a palavra de Deus, gente. Vigiai e orai. A Bíblia fala para a gente orar. Mas se a gente não tem contato com a palavra de Deus, a gente vai ter dificuldade na oração. Paulo, já pertinho, já escrevendo a última carta dele, em Romanos, ele nem conseguiu cumprir os objetivos dele, já fala lá em Romanos 15. Ele fala em Romanos 8, 26, o seguinte, nós não sabemos orar como convém. Ele bota no plural e isso me constrange. Como é que um sujeito, como aquele homem, poliglota, inteligente, pode dizer que ele não sabe orar. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Eu fico impressionado, gente. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você vai orar corretamente. Mais vão estar alinhados os seus pensamentos, as suas vontades, com os pensamentos e as vontades de Deus. Mas sem a palavra de Deus, gente, quantas orações eu fiz bestas, esdrúxulas, ignorantes, porque eu não conhecia a palavra de Deus. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, gente,
super importante, que é a palavra de Deus, que você não perca o contato, porque essas áreas vulneráveis da sua vida podem ser tratadas sim. Que Deus nos ajude, irmãos, a não negligenciá-las. Sansão, com uma queixada na mão de um bicho, de um jumento, ele matou 1000 homens, mas sucumbiu a uma mulher. Homens com ministérios na Bíblia, gente. Fala mal de Moisés lá para o lado do Oriente, lá da Arábia, para o lado de lá, para você ver o que acontece. Moisés é respeitadíssimo até hoje por causa da lei. Moisés é um personagem histórico. Para o Ocidente ainda tem essa besteirada de provar que a Bíblia é palavra de Deus e etc., que não contém erro, aquela coisa toda. Para o lado de lá, Moisés é um personagem histórico. Homens de Deus que eu citei aqui, Davi, Salomão, Noé, Sansão, que foi um grande juiz do período dele, ali, e sucumbiram, gente. E a palavra de Deus está nos ensinando, gente, a não brincar com as áreas suscetíveis da vida da gente. Não interessa se você é pastor, líder, se canta, se está no teatro, se você vai para acampamento, se você é dirigente, se você usa a cruz, se usa estola, se tem título, se é acólito, se é presbítero, diácono. Não tem nada a ver o título que você tem, ou o ministério que você está envolvido. Essa palavra, gente, são para todos os cristãos, porque todos temos fragilidades. E precisamos cuidar dessas áreas. Não só reconhecer, eu tenho uma área aqui, como eu conversava com uma pessoa, né? Que ele errava, ele, não, pastor, porque eu sou adicto. Não, porque eu sou dependente químico. Aí é muito fácil, né? Não, eu faço esse erro porque eu sou pecador, né? Normal. Vamos em frente. Não, não é assim, gente. Tem que tratar essas áreas na vida da gente, para que a gente seja mais parecido com Jesus. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos abençoe. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Não brinque, gente. Que Deus nos ajude, nos abençoe, que Deus renove as nossas forças e nos incomode, para que a gente trate essas áreas frágeis. Que Deus nos abençoe. Amém. Quero fazer uma oração rapidamente. Pai, eu aqui, Senhor, tenho pensado nesse momento em muitas áreas que precisam ser tratadas na minha vida e que podem sim trazer destruição para a minha vida, para o ministério, para a minha casa, para a minha profissão. Não deixe nenhum de nós negligenciarmos essas áreas. Que a gente invista nessas áreas. Que a gente peça ajuda para poder ser tratado e curado dessas áreas frágeis em nossas vidas. Que todos nós temos. Os grandes homens de Deus tiveram problemas nessas áreas, Senhor Deus. Mas que nós que temos a palavra de Deus, a revelação completa, Senhor Deus, possamos tomar todos os cuidados necessários e fazer o possível, Deus, para não te desagradar e também para sermos transformados a cada dia segundo a imagem do Teu Filho. Nos ajuda, Deus, nos dê força, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, amém. Que essa palavra possa ser internalizada em nosso coração. E nesse momento de culto, eu quero convidar você que está em casa a participar com as suas ofertas e os seus dízimos. A Catedral da Reconciliação, ela não tem nenhuma outra fonte de renda, senão a fidelidade de vocês, nossos irmãos. Então, com alegria e com gratidão no coração, eu convido você a participar desse momento de ofertório. Aqui nas contas que estão disponíveis na tela, através do nosso Pix, que o QR Code também está disponível, eu convido a doar, a ofertar e a dizimar com alegria no coração. Vamos juntos repetir as palavras bíblicas do ofertório? Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Amém. Enquanto você participa desse momento aí em casa, vamos continuar cantando e louvando ao nome do Senhor.
Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Temos alguns avisos. Na próxima quarta-feira, nós teremos culto carismático presencial, aqui às 18 horas, na Catedral da Reconciliação. A partir de amanhã, nós estaremos divulgando no nosso o link para a inscrição nos diversos grupos de WhatsApp e também na bio do nosso Instagram, @parareconciliar. O link ele também será disponibilizado no nosso Twitter, no nosso Facebook e na comunidade do YouTube. Todos esses canais das diversas redes sociais têm o mesmo nome, @parareconciliar. E o link de inscrição será divulgado em todos eles a partir de amanhã, para o culto de quarta-feira, culto carismático, às 18 horas, aqui na Catedral da Reconciliação. No próximo domingo, permaneceremos com o culto exclusivamente online, em razão dos decretos vigentes no estado de Pernambuco. Então, no próximo domingo, às 10 horas da manhã e às 4 horas da tarde, estaremos transmitindo os nossos cultos, assim como esse está sendo transmitido neste momento. Deus abençoe você. Estamos chegando ao final de mais um culto. Eu espero que você tenha sido abençoado por essa palavra edificante do reverendo Marcos Guimarães. Agora, receba a bênção final. Durante a sua caminhada, lembre-se das palavras do apóstolo Paulo à igreja aos Coríntios, que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, não levando em conta as nossas transgressões. Deus ama você. Deus perdoou você. Ele não está zangado com você. Ele nunca te deixará, nunca te abandonará. Que a graça do Filho, as bênçãos do Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam contigo durante toda a tua vida. Amém. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Fiquem em paz.
Que o Senhor te abençoe. Amém. Hoje minha oração é para que eu tenha mais amor, como teu filho que naquela cruz me amou e só me amou. Hoje minha oração é que abençoe meu irmão para viver a manifestação da tua glória e o teu perdão. Só hoje minha oração não é pelas obras de tuas mãos, mas pelo teu amor que me alcançou, imenso amor que me salvou. É pra que eu tenha mais amor, como teu filho que naquela cruz me amou e só me amou. Hoje minha oração é que abençoe meu irmão pra viver a manifestação da tua glória e o teu perdão. Não é pelas obras de tuas mãos, mas pelo teu amor que me alcançou.